Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao PHCast. O episódio de hoje é para quem gosta de observar a vida com um olho no detalhe e outro na piada. Nosso convidado é mestre em transformar o cotidiano de Natal em literatura de primeira. Publicitário, cronista, editor e um dos grandes agitadores culturais do nosso estado. Ele fundou a editora Jovens Escribas e provou que a nossa cidade dos Reis tem histórias que não acabam mais. Estamos aqui com o incansável Carlos Fialho. Carlos, prazer em ter você aqui, né? Muito bacana ter você aqui. Um prazer enorme, uma satisfação enorme ter você aqui participando da FLAC. Inicialmente, lá embaixo, você fez uma apresentação aos alunos, né? Uma apresentação mais generalista, digamos assim, né? Mas agora aqui, nesse momento de podcast, gostaria, sim, se possível, você novamente se apresentar. Agora a gente tem uma plateia aqui mais, né, mais perto, mais próxima, né, para justamente a gente interagir. E fique à vontade, amigo, fique à vontade. É um programa de auditório aqui hoje. Eu queria agradecer o convite. O meu nome é Carlos Fialho, eu sou uma pessoa que para me definir assim, eu sou alguém que eu gosto muito, né? Eu sou apaixonado em tornar as coisas mais leves. Eu sou apaixonado pela leveza, em tornar a vida mais leve. Então, você ter uma atitude bem-humorada com relação à vida, você tratar bem as pessoas, tratar com educação, tratar com gentileza. E a partir do momento em que eu decidi me expressar através do texto, eu também preciso fazer com que esse meu texto seja um texto que torne o mundo um lugar melhor, mais leve, através da sátira, do humor, da ironia, das figuras de linguagem que nos permitem trabalhar a linguagem com mais criatividade e, através dessa criatividade, fazer com que os meus leitores ou as pessoas que tenham acesso aos meus textos possam se entreter com eles, possam aprender com eles. E quando eu falo em tornar o mundo mais leve, em tornar o meu entorno um entorno melhor, eu não estou falando, inclusive, de se omitir, porque nos meus textos, nas minhas crônicas, nos meus livros, você encontra muita crítica social, você encontra muito sarcasmo. Eu tenho conteúdos muito cáusticos. O meu último livro, por exemplo, ele é todo trabalhado com críticas muito pesadas à classe média brasileira e a um certo contexto político vivido no nosso país. Então, não é questão de se omitir, mas é de saber utilizar a linguagem e o humor como ferramentas de expressão. E através disso, poder expressar através da escrita e da comunicação o que eu gosto de fazer na vida, que é transmitir toda essa leveza ao mundo, né? Algo que um escritor que eu gosto muito, que é o Ítalo Calvino, ele, num livro chamado 6 Propostas para o Próximo Milênio, que no caso é esse milênio que nós estamos vivendo aqui, ele falava que a leveza era um dos grandes valores, era um dos 6 pilares que alicerçariam a escrita no milênio que estamos vivendo agora, e eu professo muito sobre esse conteúdo. Então, essa é uma apresentação que saiu até mais longa do que poderia, né? Não, mas, imagina, fica à vontade. Em resumo, né? Se tivesse que resumir em uma legenda de rede social, seria isso. Eu sou uma pessoa que gosto muito de transmitir leveza ao mundo para tornar um mundo melhor através desse valor de que ele se torne mais leve, mais agradável, mais gentil, mais bem-humorado. Perfeito, perfeito. Obrigado, Carlos. E, assim, apesar de você ter chegado há pouco tempo aqui na escola para justamente participar da FLAC, né? Você já conseguiu entrar em alguma sala, algo já te chamou a atenção do que está sendo apresentado aqui, né, durante esse momento? Eu conheço a FLAC já de outros anos, né? Porque eu sou freguês aqui, todo ano quase eu sou convidado. Sim, sim. Os alunos vão mudando, né? Vão tendo uma rotação de alunos, né? Até porque vocês vão sendo aprovados, né? Vão passando, então outros vão chegando. E então já participo há vários anos, eu conheço essa dinâmica, vocês com muita competência
trabalham os textos de maneira prévia com algumas turmas, trabalham uma multiplicidade de autores também. Esse ano tem o José de Castro, vi que tem o Felipe Marcos, tem uma série de autores muito legais, muito conhecidos também. E faz muitos anos já que eu participo da FLAC e eu vejo os trabalhos de vocês nas paredes, Sim, por aí, a escola toda envolvida nesse clima, eu gosto. Sim. Algo que eu fui estudar um pouco sobre você, particularmente confesso que eu não o conhecia, né? Mas para me preparar até mesmo para a FLAC também para esse momento aqui no podcast, fui me informar sobre você, né? Ler um pouco sua biografia. Algo que me chamou muito a atenção também, como você bem reiterou agora nessa apresentação, é essa questão de você ser um grande observador do cotidiano, digamos assim, né? E é algo também que particularmente eu também compartilho dessa prática, né? E assim, pelo que eu pude observar, você gosta de transformar o comum da cidade do Natal, da grande Natal, né, em literatura, né? Seja numa fila de banco, seja no trânsito, seja, enfim, em alguma situação do dia a dia, né? Que você poderia caracterizar ou dizer que a nossa cidade não tem. Particularmente eu faço essa discussão com alguns familiares, até mesmo com alguns alunos em sala de aula, a respeito do Brasil. Eu falo de algumas brasilidades, comentando, conversando com algum outro aluno. Mas o que me chamou a atenção é que você faz essa observação especificamente para a nossa cidade ou na nossa região. Então, assim, o que lhe chama mais a atenção, o que você gosta de observar ou mesmo caracterizar dentro do que você vê nesse nosso dia a dia, nesse nosso cotidiano? Uma ferramenta de criatividade que eu gosto muito de fazer é você pegar coisas que existem e você imaginar como seriam aquela coisa se você mudasse algo, né? Existem técnicas de criatividade que até na UFRN há alguns anos eu iniciei um mestrado e não terminei, tá? Então não tive, enfim, a disciplina de seguir em frente, fui só um primeiro semestre, mas a matéria que eu mais gostei, não por acaso, foi exatamente a de criatividade. E o professor ele passava técnicas acadêmicas, científicas, e eu notei que aprendi muito nessa matéria dele, mas eu notei que algumas coisas que ele citou eu já fazia com a escrita, porque também a minha formação ela é de redator publicitário, minha formação profissional, e é uma profissão em que você tem que estar o tempo todo criando. Eu gosto de pegar coisas que existem e imaginar, acrescentar a essas situações ou a esses elementos coisas que não existem. E existem exercícios que são, por exemplo, você pega uma situação e você reproduz essa situação exatamente como ela acontece ou aconteceria, mas você acrescenta a ela um elemento. Né? Então ela é quase igual, mas é diferente. É tipo, temos uma pessoa que estuda no PH3 e ele faz o segundo ano ou a segunda série e ele tem aula de matemática e tal, mas essa pessoa tem um amigo imaginário. E aí a história já muda, entendeu? Você acrescenta um elemento e muda tudo. Isso é uma coisa de criatividade. Então, quando você pode falar de uma fila de banco, de uma praça de alimentação de shopping, de uma ida ao cinema, de uma ida ao estádio, e acrescentar um elemento que você muda tudo. E você pode também imaginar, existe uma outra técnica de criatividade que é a oposição. Você pega uma coisa que existe. Então, por exemplo, se alguém aqui, além de ler, for querer escrever na vida, vocês vão poder ter, por exemplo, um dos textos que eu não sei se está nesse livro, mas é a loja de inconveniência, né? A loja de inconveniência, todo mundo conhece as lojas de conveniência, né? Tá em todo canto aí, tem um monte por aí em todo canto. Então, o que é a lógica de inconveniência? É um lugar prático que você encontra de tudo, que é rápido o atendimento, que você, em tese, é bem atendido, essas coisas. O que seria uma loja de inconveniência? Aí você raciocina por oposição. Então você tenta imaginar e você faz um exercício de criatividade para imaginar tudo o que pode ser o contrário daquilo.
Então aí você cria o seu próprio universo, a loja de inconveniência, do jeito que você quiser. Então são técnicas de criatividade que eu utilizo na escrita. Sim. E aí, por exemplo, quando você fala de Natal, tem muito a ver com o meu início de carreira como escritor. Eu escrevia muito sobre Natal. Com o passar do tempo, esse meu último livro, por exemplo, ele fala, vamos dizer, de situações cotidianas que se ligam a Natal, de certa forma, mas eu não o identifico mais geograficamente. Esse meu livro, o último, ele fala mais sobre o Brasil. Tanto que eu lancei ano passado na Flip, na Festa Literária de Paraty, e na minha apresentação lá, várias pessoas foram depois comprar o livro e falar, poxa, em Aracaju tem esse condomínio que você descreve, né? Porque ele fala sobre um condomínio fechado de classe média que, na verdade, é uma alegoria para o país. E aí teve uma outra pessoa que falou, lá em Campinas, São Paulo também tem e tal. Então as pessoas compravam o livro identificando-se imediatamente com o conteúdo ali, porque já é um conteúdo mais universal, né? Um texto mais maduro, mais amadurecido. Mas essa questão da identidade, né? De como a gente se sente bem com aquilo que a gente lê, que você descreve, e com o que a gente acaba encarando aí no dia a dia, né? Isso. Perfeito, perfeito. E assim, você estava descrevendo aí, estava falando e tudo mais, me veio muito a lembrança da minha época de estudante, utilizava o transporte público e tudo mais, né? E essa questão de observar o cotidiano e de relacionar com todas essas situações, a loja de inconveniência, que eu achei fantástico quando você falou, né? E justamente com essas questões que a gente encontrava no dia a dia, né? Eu lembro, certa vez, no transporte, acredito que ali naquela parada do Middle, naquela altura ali daquela região, né? Tinha um vendedor de água. Então, na parada a gente encontra vendedor de água, de bala, de tudo, né? E a coisa pro cara destoar ali, ele saía gritando, só que ele gritava de uma maneira, parecia um cantor de ópera. E muita gente comprava a água dele só por causa dessa situação, né? Dessa criatividade dele, não sei se entra como inconveniência, mas assim, desse diferente dele. E isso trazia identidade. Eu lembro também, ele passou um bom tempo naquele ponto. Quando ele saiu, muita gente ficou perdida. Cadê fulano, que não está mais vendendo água? Enfim, ele desapareceu, sumiu. E isso aí, quando você falou, estava descrevendo, me veio muita lembrança dessa situação específica, né? Dessa criatividade, digamos que inconveniência, entre aspas, mas inconveniência esta, no meu ponto de vista, voltado justamente ali para o trabalho dele e tudo mais, né? E assim, Carlos, você costuma brincar com alguns estereótipos do povo potiguar, né? Tem algum limite entre a homenagem e a crítica ácida desse estereótipo nosso aqui? O que é que acontece, né? Os estereótipos, eles nos permitem que a gente possa criticar comportamentos, né? Então, por exemplo, nesse meu livro mais recente, eu falo sobre diversas situações assim sociais que acontecem, por exemplo, a gente vive numa sociedade que é extremamente racista, mas é um racismo enrustido. E aí eu criei... Estrutural, né? E muitas vezes, por uma questão geracional também, e de classe social também, pessoas que sempre foram muito paparicadas a vida toda, não são acostumadas a serem contrariadas. Isso acontece de uma forma não tão velada. E aí, no meu último livro, que ele chama Cidadãos de Bens, eu coloquei no condomínio que eu criei um cidadão muito racista. E aí eu utilizo esse estereótipo, eu exagero bastante, carrego muito na tinta desse personagem, porque é uma maneira que eu encontro de, através do exagero, criticar o comportamento, a postura, né?
Tem diversas outras situações, assim, tem um rapaz no livro que ele faz um jantar para os pais, supostamente para ele sair do armário, né? E aí eu vou criando todo um clima, toda uma situação. No final do texto não é nada daquilo, é outra coisa, sabe? Eu crio toda uma expectativa e no final eu puxo o tapete de todo mundo. Eu gosto de brincar com essas coisas. Por exemplo, tem um texto meu que é muito popular e faz tempo até que eu não leio, que chama Beleza Interior, que ele fala sobre um cara que ele é muito sensível, ele acredita na beleza interior das pessoas, aí ele chama uma gata para um jantar romântico e tal, e no final ele se revela como um traficante, spoiler do final, assim, ele se revela como um traficante internacional de órgãos, né? Então a beleza interior que ele acredita é o lucro que ele pode Sim, ter. sim. Bem irônico, né? Assim, eu vou. Esse texto é todo sensível, e no final tem essa reviravolta, assim. A juventude adora. Sim, 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 sim. E até sendo um humor, né? Uma ironia. Mas como crítica mesmo, né? No mundo que a gente vive hoje, de tanta polarização, de tanta gente, digamos assim, sem limite, digamos assim, né? Particularmente acho muito interessante, né? E, Carlos, eu também, novamente, vendo um pouco de sua biografia, eu vi que você é um dos fundadores da editora Jovens Escribas, né? Eu gostaria que você, se for possível, falar um pouco da editora, a motivação que fez você fundar essa editora. Posteriormente, eu vi que hoje ela já não possui mais esse nome. É só Escribas, né? Porque o pessoal, digamos assim, acabou, o tempo foi passando, todo mundo foi, digamos que envelhecendo, né? E acredito que os jovens, o termo jovens, já não se tornou tão conveniente, né? Então, eu gostaria que você falasse assim, qual foi o maior desafio na construção da editora, né? Assim, o desafio não só de desafio logístico ou burocrático, mas até mesmo de criar uma editora aqui na nossa cidade, no nosso estado. É, a, o, a criação da Escribas, ela veio da necessidade de eu me tornar escritor. Eu já escrevia, mas eu queria publicar as coisas que eu escrevia. E eu achei, naquela época, que seria mais fácil publicar pelos próprios meios do que ir atrás de alguém, etc. E foi assim que nasceu a editora, porque eu junto com outros, então, jovens escritores, a gente decidiu nós mesmos nos organizarmos em um coletivo cultural e criar um selo editorial que pudesse dar vazão às nossas obras. E assim nasceu a Escribas, e a Jovens Escribas, né, na época, e a gente começou a publicar e gostou da experiência, começou a publicar outros livros, primeiro nossos, depois de outros autores. E ano passado a gente completou 20 anos, né, de atuação. Nossa. Fez um evento grande ali, fechou uma praça em Natal, né, uma praça ali em Ponta Negra. E com show, com festa, Que com bacana. venda de livro, com lançamentos, um monte de coisa legal, com bate-papo. E aí a gente fez esses 20 anos da Escribas, e a editora hoje tem mais de 300 obras publicadas, nossa, dezenas de escritores, participação em feiras, que bacana, convites para participar de eventos como sim, esse aqui. Sim, perfeito, perfeito. Você tem alguns autores que você gosta mais, seja na crônica, ou enfim, autores de modo geral que você usa como referência, que lhe influenciaram? No início eu fui muito influenciado pelo o Luiz Fernando Veríssimo. Eu gosto muito do estilo do Antônio Prata também. Ultimamente eu tive acesso a um autor de crônica que eu tenho gostado muito, que chama Arnaldo Branco, que ele também é cartunista. E o Arnaldo Branco, de tanto gostar da obra dele, eu fui atrás dele, ele é lá do Rio de Janeiro, eu fui atrás dele, me identifiquei. A gente já tinha tido um contato anterior através de um amigo em comum. Ele escreveu uma orelha de um livro de um autor que publicou pela minha editora, um autor carioca também.
E aí a gente já tem um conhecimento prévio, mas eu fui atrás dele e ele publicou pela Scribas, o livro de Nossa, crônicas. nossa, E a gente, enfim, de crônicas bacana. seriam esses, mas eu leio realmente eu gosto muito de ler romance, eu gosto de ler. Eu estou sempre tentando me atualizar com autores potiguares que estão Sim, sempre lançando. Então, quando eu vejo que tem alguém novo se destacando, chamando a atenção, eu vou atrás, compro o livro e leio para até estar sempre atualizado. sim. E não só de prosa, eu leio poesia também, apesar Hum, de não entender muito, não a parte teórica da poesia e de criação poética eu não domino, mas eu gosto de sim, saber o que está sendo publicado, gosto de ler. Então, eu leio muitos romances também, autores como Daniel Galera, Joca Rainer sim, Terron, a Walter Ugumãe, sabe? sim, E eu sim. estou lendo agora O Filho de Mil Homens, né? Acho que é um filme na Netflix que eles lançaram Sim, também, mas eu estou lendo o livro antes de ver o filme. É, enfim, eu tenho uma diversidade de leituras bem grande. Eu sim, gosto, por exemplo, eu gosto muito de assistir série e filme também, tá? E aí uma das séries que eu gosto muito são as séries ligadas ao universo de Game of Thrones, sim, sabe? E aí uma das leituras que eu estou lendo agora não de uma forma contínua, mas espaçada, até porque é uma enciclopédia. sim, Existe uma enciclopédia daquele universo, né? sim, sim, Que sim. é a Universo de Gelo e Fogo, eu acho. Aí eu tô lendo essa enciclopédia, que é um livro de história daquele Sim, universo, para entender, né, quem foram aqueles reis que viveram aqueles sim, séculos e o que é que acontecia, quem eram as famílias, o que é que sim, faziam, quais sim, eram as tramas, quem morreu de quê, essas coisas. sim. É só ter a leitura como um dos hobbies que eu Que tenho e bacana. esse é um dos livros que está na minha cabeceira. Sim. Eu leio O Filho de Mil Homens, aí leio alguns capítulos, aí depois, agora eu vou. Hoje eu vou espairecer um pouquinho, então eu vou ler algumas páginas desse aqui. Aí por aí vai. Eu Perfeito. faço isso também, assim, às vezes leio livros simultaneamente. Sim, Aí eu leio um de poesia, um romance, e esse que não é nada, é sim, teórico. sim, sim, sim. Carlos, só antes de passar para os alunos, eles têm algumas perguntas. Um rápido bate-bola, um ping-pong. Um livro que mudou sua vida. Acho que As Mentiras que os Homens Contam, do Sim, Luiz Fernando Veríssimo. sim. Um defeito de Natal que você não trocaria por nada. Pode ser da Grande Natal também. Eu acho que o pessoal fala muito de Natal como uma cidade provinciana, mas eu gosto dessa coisa de você ir para um lugar, uma zona de conforto e conhecer todo mundo, Sim, sim. sabe? Ainda mais Verdade. nesse mundo Sim, sim. polarizado, a sociedade polarizada que a gente vive, é bom a gente criar algumas bolhas que você vai, saiba que vai se sentir bem. Então, esse provincianismo, que nem é uma cidade tão provinciana também hoje em dia, se você gosta de se divertir no fim de semana, Natal e Parnamirim são cidades que têm um monte de eventos o tempo Verdade. todo, eventos culturais, se pesquisar bem direitinho, Sim, você sempre vai encontrar. Mas essa coisa dos lugares que você frequenta, você sim, conhecer todo mundo, eu gosto. Me dá sim. uma familiaridade. A melhor comida de rua da cidade. Rua. Cara, eu gosto muito de PF. Sim. PF. De ir lá no centro da cidade e comer um almoço delicioso com duas proteínas. Inclusive uma delas sendo camarão e feijão verde e ainda assim você pegar R$ 20 com suco grátis. Em Natal você consegue fazer isso. Escrever é? É, escrever é divertido para mim. A gente vai abrir um momento para os alunos fazerem perguntas, né? Quem quiser perguntar, o momento é esse. Fiquem à vontade, não fiquem com vergonha, até porque a gente se vê todo dia, bem dizer, né? Ana? Sim? O senhor acha que as redes sociais, elas afastam os jovens da leitura ou pode intensificar por meio da divulgação literária? Muito bem. Ótima pergunta.
Se as redes sociais elas afastam o jovem da leitura ou se podem aproximar através da divulgação. A resposta é ambos. É porque, como tudo na vida, toda moeda tem dois lados, né? A internet, ela faz com que ela se torne uma ferramenta muito poderosa de divulgação dos nossos lançamentos. Por exemplo, no meu caso, que eu sou um editor de uma editora pequena, eu sou um autor que o pessoal chama de um autor independente, né? Porque eu estou numa cidade em que não tem tanto PIB, uma cidade é uma capital do Nordeste brasileiro, eu estou à margem dos grandes autores ou das grandes cidades, enfim, o pessoal chama de autor independente, mas na verdade a verdade é o contrário, eu sou um autor dependente, eu dependo de um monte de coisa, eu dependo de divulgação, eu dependo de leitores, eu dependo de amigos que me ajudem a divulgar, de parcerias, e a internet é uma ferramenta muito poderosa para a gente poder atingir esses objetivos com muito mais eficácia. Porém, como toda moeda tem dois lados, a internet e as redes sociais hoje, elas se tornaram uma epidemia muito forte, sobretudo nos vídeos curtos. Essa epidemia de vídeos curtos que você fica lá clicando e tendo aquela dose de endorfina ininterrupta, e isso lhe distrai. Quando você percebe, você passou meia hora, 40 minutos ali fazendo absolutamente nada, apenas vendo um vídeo atrás do outro. E isso é muito nocivo. Isso te tira tempo de leitura, mas eu tenho certeza que também te tira tempo de estudo, te tira tempo de estar com amigos, te tira tempo de estar praticando algum esporte, te tira tempo de estar até, inclusive, descansando com qualidade. De você estar fazendo alguma coisa, sei lá, fechando os olhos ali um pouco para abstrair um pouco do dia cansativo. Então, lá em casa, eu estou tendo muita dificuldade em tornar os meus filhos leitores. Estou quase conseguindo a minha filha mais velha e tudo, mas eu estou tendo muita dificuldade porque a epidemia de vídeos curtos e também eles agora estão muito fortes nos games, né? Então, a gente está tendo que limitar com regras o tempo de tela, tudo isso, porque realmente atrapalha. Eles acabam não se tornando leitores muito porque muitas vezes o meu filho acorda e quer ir para o tablet. Eu falo, não, assim que acorda, não. Isso causa danos neurológicos para você. O seu cérebro vai virar um pudim. Então você não vai fazer isso, vai brincar, vai fazer outra coisa, pô. Comprei os bonecos da Marvel, tudo para você. Aí, então brinca, faz outra coisa. Mas e aí a minha sorte ainda é que eles são muito do esporte. Então eu levo para a quadra do condomínio, jogo bola, vamos chutar gol, vamos fazer alguma coisa que é para tirar um pouco do tempo de tela. Canso fisicamente eles e tudo, mas a leitura é importante. Eles têm que ler também. Não precisa ler em excesso ou ler muito, mas tem que ler alguma coisa, porque o exercício da leitura desenvolve. E a internet ela tem sido, as telas, né, do celular, etc., tem sido muito nocivas para que eles deem esse passo. Eu prometo responder a próxima pergunta mais rapidamente. Vamos lá. Certo, obrigado. Algum autor estrangeiro que o senhor se inspire? Algum autor estrangeiro que eu me inspire? Ótima pergunta. Cara, eu li muito autor estrangeiro já. Li muito brasileiro também, mas eu estou lendo agora, por exemplo, Walter Ugumãe. É o terceiro livro dele já que eu leio, mas vamos lá. Eu já li Albert Camus, que é um filósofo que escreve romances também. É um argelino, né? Um francês de origem argelina. Também li muitas coisas dele. Tem um escritor inglês chamado Douglas Adams. Pronto, esse é ótimo. Ele é bem inspirador. Ele escreve ficção científica de humor. Ele escreveu uma série chamada O Guia do Mochileiro das Galáxias. E essa série foi muito inspiradora para mim durante um tempo.
Eu falei aqui dos Game of Thrones, né? Eu li a série, os livros do R.R. Martin, né? Mas não cheguei a me inspirar neles, não. Apenas li por entretenimento mesmo. Vou ficar nesses três aqui. Acho que eu prometi ser breve, né? E aí lá tô eu me alongando, né? Vamos lá. Vou citar Douglas Adams, o inglês. Mais alguém, pessoal? Aqui a gente tem esse livro, né? Crônicas na Escola. Esse livro que a gente trabalhou aqui esse ano com os alunos do nono, da primeira e segunda série. Alguns deles estão aqui, inclusive, né? E eles tiveram contato com o livro, com sua obra, Carlos. E a gente tentou, assim, lhe conhecer um pouquinho mais, certo? Fazer esse momento, digamos que um tete-a-tete, digamos assim, né? Mas, digamos assim, exclusivo, né? Alguns alunos participaram, eles ficaram muito curiosos, estavam me perguntando, professor, que horas começa? Vai dar tempo de eu lanchar ou não? Mas aqui eles ficaram muito, muito realizados com isso. Eu agradeço a participação, fique à vontade na nossa FLAC e estamos sempre à disposição, Carlos. Na escola a gente sabe que a grande prioridade é a hora do lanche, né? Então, se a literatura estiver atrapalhando o lanche, largue a literatura. Tá? Eu queria agradecer de novo aqui, não só o convite de vocês, mas o interesse da turma, né? Tá todo mundo aqui que podiam estar lanchando, mas estão aqui vendo um escritor falar de literatura, de leitura. Eu espero que eu não tenha aborrecido vocês, tá? Se vocês se sentiram entediados com o conteúdo que eu passei aqui para vocês, é isso mesmo. A vida vai ter momentos tediosos para vocês e isso foi, no mínimo, pedagógico. E, além disso, jovem tem que ser disciplinado e aguentar os abusos. No caso, os abusos comportamentais de aborrecimento dos mais velhos, né? Nesses casos assim. Tudo isso é brincadeira, claro, né? E o que eu quero dizer para vocês é que se a leitura for importante na vida de vocês, se vocês acharem que podem encontrar na leitura algum momento de lazer, de diversão, e que além disso possa acrescentar coisas boas e positivas no dia a dia, no cotidiano, tornem-se leitores, porque é algo que além de todos os benefícios, todos os ganhos práticos que vocês vão ter na vida de vocês, a leitura pode ser uma atividade muito prazerosa, muito divertida para vocês, e vai funcionar para desenvolver diversos aspectos na personalidade, no cotidiano, no comportamento da vida e da evolução de cada um. E o único testemunho que eu posso dar para vocês com maior relevância é o meu próprio. Então, funcionou para mim. Então, se funcionou para mim, pode funcionar para vocês também. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. A gente finaliza esse episódio, pessoal. Muito obrigado. Palmas, palmas.